Boa noite, pessoal. 8h15 da noite, hoje, quinta-feira, dia 22 de agosto. Esse cenário aqui já é conhecido de vocês, né? A gente está, mais uma vez, às margens do anel rodoviário, onde o micro-ônibus vai descendo sentido Vitória, a pista subindo sentido Rio de Janeiro. Vim aqui mais uma vez para fazer o abastecimento. E aí, só dando esse contexto aqui para vocês, mas logo que finalizar ali, eu vou posicionar o celular na cabine e aí a gente vai trocando uma ideia, vou falando para vocês a razão pela qual a gente vem aqui abastecer e também entrar no assunto desse vídeo. Então segure as pontas aí comigo que eu já volto aí para falar com vocês. Ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês essa quilometragem, 331.871, para contextualizar aqui o que nós vamos conversar nesse vídeo, beleza? Então, pessoal, eu saindo aqui do posto agora e passei um aperto grandinho aqui, viu? Por relaxamento meu. Eu fui com o meu carro até onde eu tinha deixado o ônibus e minha carteira fica no carro. E a hora que eu entrei no ônibus eu pensei, não, vou voltar no carro ali, vou pegar minha carteira. Falei, bobagem, chegar lá eu pago no Pix. Aí cheguei aqui e perguntei ao menino, posso pagar no Pix? Ele falou, pode. Aí começaram a abastecer. E um abastecimento desse aqui, pessoal, vocês viram que eu comecei a gravar o vídeo, era 8h15. Agora são 8h40, 8h45. E quando eu comecei a gravar lá, que eu falei que era 8h15, já tinha mais de 15 minutos que eu tava aqui. Eu acho que o menino viu uma oportunidade ali de ficar, de certa forma, tranquilo, e ele meio que calibrou ali a mangueira para aquele estágio que ela enche mais lenta. E aí levou mais tempo que eu imaginava, do que eu tô habituado. E aí a hora que eu fui pagar no Pix, deu que o horário estava excedido. Não consegui na conta da empresa, não consegui na minha conta pessoal. Aí corri ali porque tá comigo a minha mãe, a minha esposa, a minha menina, meu irmão e meus 2 sobrinhos. Aí eu fui na minha esposa ali, pedi pra ela passar no Pix dela. Meu telefone não tá aqui. Eu nunca vi isso, a pessoa sai de casa e deixa o celular pra trás. É igual eu, né, que deixei a carteira. Aí ela, mas eu tenho um cartão aqui. Aí revirou a mochila da minha menina, o cartão também não tava. Aí eu tive que ligar pra minha irmã pagar o posto aqui e eu poder ir embora. Misericórdia. Mas aqui, antes de entrar no assunto desse vídeo, deixa eu só falar uma coisa relacionada ao último vídeo, porque depois que eu assisti ao vídeo, eu pensei que eu poderia ter falado, acrescentar um assunto lá, e eu não acrescentei, até porque eu tava meio que na pressão de encerrar lá naquele desembarque. E aí, pessoal, o que eu gostaria de falar é o seguinte, naquela questão de ter pressa para crescer. O que acontece na minha situação, que eu falei para vocês, eu trabalhando como atendente de lanchonete, foi o valor que eu tirei a carteira de motorista. E olha como que ela é fundamental hoje para mim. E aí eu queria falar para vocês o seguinte: a gente tem que procurar fazer o melhor onde a gente está. Porque muitas das vezes a gente entra na pressão da sociedade, como eu falei lá no vídeo, fica parecendo que eu só vou ser vencedor se eu tiver um DD, por exemplo. E não é assim. Não é assim. Eu sou um vencedor independente da circunstância. O que acontece é que eu tenho que procurar fazer o melhor naquilo que eu tô me propondo. Então, assim, ó, quando eu ganhei, eu não comentei no outro vídeo, e o pessoal lá de casa até ri de mim até hoje, que tem a foto lá em casa, já tem 20 anos essa foto. Eu ganhei o Bob's, ele tinha um programa de incentivo que todo mês um funcionário era escolhido o destaque do mês e ganhava um adicional financeiro. E eu fui eleito, logo no meu início, eu fui eleito funcionário do mês, e a proposta que era ficar a foto estampada na janela da loja um mês só, 30 dias, a minha ficou lá uns 3 meses. E aí tinha uma função acima da minha, que eram os monitores, que eles eram os responsáveis por treinar
os novatos. E aí já delegaram essa atividade para mim. Então quando entrava algum novato na loja, era eu que treinava. E aí o que eu quero dizer com isso? É onde você estiver, é você se propor a fazer o melhor, o melhor. Às vezes eu não entendia, que eu conheço alguns motores de Nova Lima que trabalham no coletivo a vida inteira, e eu ficava meio pensativo. Por que essa turma não ia para um rodoviário, para um fretamento, um serviço mais suave, digamos assim? E hoje eu entendo perfeitamente. Ele está no coletivo, de repente não é por acomodação, é porque ali é uma atividade que atende as necessidades do dia a dia dele, e ele está fazendo o melhor, é isso que importa. Tem quantos motoristas de ônibus aí que vocês conhecem, que sustentaram família, que os filhos são formados, que são bem-sucedidos profissionalmente, os caras têm casa própria, têm carro, e tudo isso saiu do volante de ônibus. Então não tem essa, só porque só é vencedor se for dono do ônibus. De jeito nenhum, cara, é você ser vencedor no que você está se propondo fazer. Até para finalizar essa parte, eu lembro que eu comentei uma vez com um amigo na Saritu, a época que eu trabalhava lá, que eu estava muito aborrecido com as escalas, estava muito chateado, e que aquela situação estava tirando a minha alegria. E aí ele chamou a minha atenção, e eu aprendi isso naquele dia, que uma escala de empresa de ônibus não pode ser motivo para tirar a nossa alegria. Não estava satisfeito lá, era só sair, que foi o que eu fiz. Mas você falar que a empresa, que o chefe, que a escala tá tirando a alegria, não justifica, né? E aí eu espero que agora sim eu tenha concluído aquele assunto sobre o crescimento, e vamos entrar aqui no que eu gostaria de falar especificamente nesse vídeo. Vocês viram que eu mostrei a quilometragem aqui, 331.800 e pouco. Eu tenho que achar a data certinha, mas é bem provável que seja essa semana aí, esteja completando exatos 3 anos que a gente pegou esse ônibus. 3 anos. E nós estamos aqui na iminência de completar 200 mil quilômetros rodados com ele. Quando a gente saiu para fazer a primeira viagem, ele estava com 133 mil quilômetros cravadinho. 133.000. Foi quando nós saímos de Nova Lima para Caldas Novas com a primeira viagem. Ele já na pintura, tudo no jeito. E aí, pessoal, é até curioso como que passa rápido. A gente está falando aí de 3 anos que esse carro faz parte do nosso dia a dia. E olhando assim para trás, a gente só tem motivo para agradecer a Deus, para glorificar pelo que Ele tem feito por nós ao longo desse período. Porque quando a gente foi olhar esse carro para comprar, a sensação que a gente tinha é que era um negócio completamente fora do nosso alcance, fora da nossa realidade. E através desse carro aí, vocês que estão há mais tempo aqui no canal, vocês sabem aí quantas coisas legais que nós alcançamos através desse carro, quantos lugares, quantos serviços. Talvez o mais simbólico seja o serviço da Expresso União, que foi através desse carro que a gente iniciou a parceria com eles. E sim, o carro nunca deixou a gente na mão, nunca a gente teve alguma circunstância de alguma viagem que teve que pedir socorro, que precisou de fazer transbordo, porque ele deu alguma falha, deixou a desejar. E isso aí, pessoal, eu gostaria de falar com muita sinceridade com vocês, que não é porque a gente é bom, não é porque que a gente atrapalha, que a gente é dedicado. E isso aqui é resultado do cuidado, da misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. E essa fidelidade dele para conosco, ela está disponível aí para cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, porque quem nos conhece há bastante tempo sabe que por nós mesmos, por organização, por planejamento, a gente não chegaria num ponto de ter um carro desse. Aqui é
o cuidado e a misericórdia do Senhor para conosco mesmo. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. E aí, quantas viagens, quantas histórias para contar em 3 anos, em quase 200 mil quilômetros. E assim, o tempo vai passando e a sensação que vai tomando conta de nós é que tem muita coisa ainda pela frente, que a gente está só no início da nossa caminhada. E esse carro aqui, ele simboliza, eu acho que eu já falei isso num vídeo, ele simboliza uma mudança na nossa história, uma mudança radical. Esse carro aqui permitiu a gente alcançar um outro patamar na prestação de serviço. A gente tinha um objetivo de crescer, de ser referência naquilo que a gente está se propondo fazer, e com toda a certeza do mundo, esse carro aqui contribuiu ativamente para que a gente alcançasse esse nível de serviço. É uma situação tão curiosa que ele abriu portas para nós, para que hoje o G7 possa trabalhar de forma satisfatória, porque as pessoas já conhecem o nosso serviço, mas muitas delas se propuseram a nos dar uma oportunidade para avaliar, para viajar com a gente, por causa desse carro. A Royalty, a Dona Gleusa, a União, a própria Útil. Então tudo isso através desse carro, e só assim, a mais sincera gratidão e adoração ao Senhor Jesus pelo cuidado que Ele tem tido conosco ao longo desse período. Esse carro aqui foi um achado, pessoal, um achado. Ele tinha mais de 1 ano que ele estava parado. Era época de pandemia, final de pandemia, mais de 1 ano parado. O que tinha de teia de aranha nesse carro, vocês não acreditam. E se quem não entendeu aí, eu vou até repetir. A gente pegou esse carro aqui, ele estava com 132.800 e poucos quilômetros rodados o dia que meu pai saiu lá de Vassouras, interior do Rio de Janeiro, com ele para vir embora. E aí a gente de repente começa a normalizar as conquistas, as vitórias, colocar elas num patamar de que é comum, é normal, mas não é. Vocês não fazem ideia a nossa satisfação quando meu pai chegou com esse ônibus em Nova Lima. Ele até pediu minha irmã para ver se ela ainda tinha o vídeo que ela gravou do dia que ele chegou. Foi evento, pessoal, na nossa família foi um evento, um ônibus desse porte aqui chegar, e mudou a nossa história, mudou a nossa história mesmo. É claro que também a gente já conversou sobre isso, que como empresa, CNPJ, não tem coração, a gente pensa que em algum momento pode acontecer dele ir ser bênção na vida de outra pessoa, de outra empresa, porque faz parte do processo de evolução, de crescimento, de ir contra a acomodação, porque talvez a gente tenha passado um pouco disso no primeiro ônibus que a gente teve. Meu pai era apaixonado com aquele G6, o 1007, era apaixonado, que o carro era muito bom, e de fato ele era, mas a gente tem que trabalhar sempre pensando em evolução, em crescimento. E de repente, naquele cenário ali, de que o carro é muito bom, a gente pagava, a gente está falando aqui de 2018, 2019, a gente pagava um consórcio que quando ele subiu muito, ele teve em R$1.800. Imaginem vocês, hoje em dia, você pagar uma prestação de R$1.800 no ônibus, mas ele precisou ser sacrificado para que essas coisas que a gente está vivendo hoje acontecessem. A gente poderia, e eu até acho que em algum momento houve uma certa acomodação pelo fato do carro ser bom, pela prestação ser barata, mas a gente, é aquilo que meu pai costuma falar, é cortar na própria carne, e foi o que aconteceu. De repente a gente poderia ter segurado as pontas com ele, ter vencido a pandemia, porque eu trabalhava de carteira assinada, meu pai tinha a aposentadoria dele, e a gente ia se esforçando para manter a prestação dele em dia. Mas chegou, pela misericórdia do Senhor, chegou uma pessoa interessada em ficar com ele, a gente se dispôs a vender, e sem ter a certeza do que viria ali pela frente. A gente não tinha certeza de nada.
Tanto é que eu já falei para vocês que a proposta que eu fiz ao meu pai é que a gente podia encerrar a empresa naquele momento. Falei, meu pai tá mais velho, de repente ele não tá com o ânimo todo para continuar nessa luta aí. E aí ele falou para mim que se eu quisesse parar, eu poderia parar, mas que enquanto Deus desse a ele vida e saúde, que ele continuaria caminhando. E aí imagina você se eu ia ficar de fora, se eu ia recusar, jamais, né? E aí hoje a gente pode desfrutar dessas coisas maravilhosas que Deus tem feito por nós. E isso que eu tô contando aqui serve de exemplo aí para vocês, que às vezes acontece algumas coisas na vida da gente e fica parecendo que você tá dando um passo para trás, que você tá sendo infeliz naquilo que você está propondo fazer, mas é aquele ditado, às vezes você dá um passo para trás para dar 2 passos para frente, e é muito disso aqui que nós estamos passando. Naquele momento ali, um momento de incerteza, parecia que era o fim da nossa história, e mal sabia a gente que era só o começo, que era o cuidado de Deus para conosco. Eu até postei ontem um story na viagem que meu pai saiu para São Lourenço, com a música de fundo, falando isso, que às vezes as pessoas não nos ajudam e a gente fica chateado, mas é porque tem coisa que só Deus é que faz. E aí mesmo naquele momento, talvez a gente não entendendo aquela circunstância, mas era o cuidado de Deus para com a gente. A gente abriu mão do ônibus ali, sem saber o que viria pela frente. Já falei com vocês também que eu chorei muito no dia que o 1007 foi embora. E se ele não tivesse ido embora, não teria tido 2007, não teria tido 3007, não teria tido 4007, porque certamente a gente estaria naquela situação ali de acomodação e não teria crescido. Mas Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, nos alcançou e fez essas maravilhas que vocês estão podendo acompanhar aqui no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que tem muito ainda pela frente. Aí, igual eu tô falando para vocês, ontem eu estava olhando a questão financeira desse carro, o que eu já paguei, o que tem para pagar. De certa forma eu fiquei bastante surpreso, porque a gente, pela misericórdia do Senhor, está numa situação aqui, entre aspas, de relativa tranquilidade para pensar o próximo passo. É claro que a gente tem alguns compromissos, principalmente temporada de final de ano, tem a viagem do sul, aquela viagem que meu pai fica uns 20 dias fora, que normalmente era em novembro, dessa vez vai ser em janeiro. Mas já dá pra gente começar aqui a rascunhar algumas ideias e apresentar ao Senhor, porque a Bíblia fala que do homem são os planos, a preparação, mas do Senhor vem a resposta, vem a confirmação. E é o que eu tenho procurado fazer. Eu tenho orado ao Senhor, apresentando a Ele algumas ideias que eu tenho. Falar, Jesus, eu estou pensando em fazer isso, isso e isso dessa forma, pedindo a Ele para contemplar o que eu tenho mostrado para Ele e para Ele não considerar a minha vontade, porque às vezes eu estou pensando de uma forma e Ele tem algo muito melhor preparado, e aí eu não posso ser ignorante, ser cabeça dura de querer ir contra os planos de Deus. Tá certo? Então, esse vídeo aqui é em comemoração aos 3 anos desse carro. Ele vai viajar amanhã, tô falando isso aqui, mas eu confesso a vocês que eu tô ainda um pouquinho desconfiado, porque a viagem ela tá confirmada quando o dinheiro cai na conta e quando a lista de passageiro tá emitida, né? E eu não fiz nenhuma coisa nem outra, mas não é a primeira vez que a gente vai atender essa cliente. E aí é só uma desconfiança mesmo da natureza humana, mas eu acredito que tá tudo certo. E se Deus quiser, essa viagem vai se concretizar. E mais uma vez foi o Senhor quem cuidou de nós, porque esse final de semana eu ia em Iotim nesse carro, porque era o que eu tinha de serviço. E aí aquele negócio, é melhor você faturar pouco do que não faturar nada, né? E a moça já tinha falado pra mim que ela certamente teria um serviço amanhã, sexta-feira. E aí esse serviço não confirmou, porque se ela tivesse um serviço
ia viajar sexta, era um bate-volta, o Minas Beach. Ia sexta, voltava sábado e domingo tinha o iotinho dela mesmo. E aí fazendo esses dois serviços, salvava o meu final de semana. Mas ela falou pra mim que o Minas Beach não ia sair porque ela teve pouca procura e que se pintasse outra coisa pra mim na sexta, que eu poderia pegar. Então, quando a pessoa me procurou ontem para ir para o interior do Rio de Janeiro, eu mandei mensagem para ela na hora e falei com ela: olha, a situação é essa, essa e essa, a pessoa me procurou aqui, eu posso mandar outro ônibus? E eu já havia conversado com o Robert da Mar Doce, ele falou para mim que ele tinha disponibilidade, ela já conhece ele, já conhece o carro dele, e aí ela falou para mim que perfeitamente, que sendo o Robert, que não tinha nenhum problema. E aí acabou que foi bom para mim, foi bom para ele que o carro estava parado, bom para ela porque com esse carro aqui eu não ia subir lá no bairro dela e com o carro dele ele já consegue subir. Então acabou que foi bênção, e aí Deus abençoe essa viagem aí, vai me ajudar demais. Final de mês vocês podem imaginar como é que é, né? Graças a Deus tá tudo em dia, mas se você conseguir entrar o próximo mês com um caixa preparado, e a gente tem que fazer algumas coisinhas nesse carro, e ele viajando amanhã, vem embora domingo, na segunda-feira eu vou levá-lo para uma revisão aí, a gente já está aqui se planejando para a temporada de final de ano, então vamos fazer uma revisão nele. Inclusive, por falar em temporada de final de ano, a galera que está assistindo aí e tem interesse em trabalhar no rodoviário, é bom já bater na porta aí de alguma empresa, porque agora começa o processo de seleção, já pensando aí no final do ano, porque aí contrata agora, vai fazer treinamento, aquela coisa toda, para quando for aí o final do ano, o motorista já está alinhado. Beleza? E aí, por que que eu fui abastecer lá naquele posto? Até ali eu tinha rodado 33 quilômetros, da garagem até lá. Então certamente eu vou fechar lá na garagem esse deslocamento uns 60 quilômetros. Aí você fala: não, Caio, você roda 60 quilômetros, se expõe a um risco por causa de quê? Financeiro, pessoal. O óleo ali é 5,68. Aqui em Nova Lima, aquele posto que eu já mostrei para vocês, que é o mais próximo de nós, R$ 6,08. Então a gente está falando aí de 40 centavos no litro. O carro que pegou 530 litros, fazem as contas aí para vocês verem. A gente está falando aí de bem uns R$250. R$250, o óleo a 5,68. A gente está falando aí de 25, 30 litros, né? Um pouquinho mais, a gente está falando aí de 50 litros. E aí 50 litros, pessoal, eu nada eu rodo 150 quilômetros. Então vale a pena, vale a pena. Sempre que eu vou a Belo Horizonte, eu paro lá para abastecer, para já deixar de tanque cheio. Mas como eu não tinha nada fechado, viagem maior, eu tava com óleo bem pouquinho aqui, que era o suficiente para eu ir lá no iotinho, e quando eu retornasse eu faria o abastecimento mesmo. E se Deus quiser, quarta-feira esse carro vai para São Lourenço. Então aí aproveitei a ocasião para sair ali com a família, para dar uma voltinha de ônibus, né? E é isso aí, tá bom? Finalizar por aqui, porque com os recortes anteriores aí a gente já deve estar batendo 25 minutos de vídeo. Você que acompanhou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho das notificações, curta, compartilhe. Nos comentários a gente está sempre trocando ideia. Eu leio todos os comentários, tá? Leio todos. Aqueles que demandam resposta eu respondo, porque tem vezes que a pessoa só faz uma observação, que muitas das vezes eu concordo, aí eu só curto o comentário da pessoa. E no mais, é agradecer vocês pela paciência que vocês têm tido aqui comigo. A gente, depois daquele vídeo da Latibus, o canal deu uma acelerada aí também. E eu tô precisando do apoio de vocês aí, pra gente continuar crescendo pela graça, pela misericórdia do Senhor. Eudes Araújo. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.